a mais um episódio do IEPcast. Hoje a gente continua com a série das entrevistas das chapas para a diretoria do IEP 2025. Hoje estamos aqui muito honrados de estar recebendo o senhor Horácio para falar um pouquinho mais sobre a candidatura à presidência. Eu sou a Ana Maria. E eu sou Miguel Donizete, coordenador da Câmara Técnica Universitária. Boa noite, senhor Horácio. Ana Maria, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Se o senhor quiser fazer uma introdução, contar um pouquinho sobre o senhor. Eu sou engenheiro civil, me formei em 1974, sou sócio do IEP desde 1971. Entrei aqui com o apoio do professor Tourinho, que foi meu professor, e dedico a minha vida hoje, depois de 50 anos de formado, a ajudar o Instituto de Engenharia. Lindo, isso muito. Minha especialidade é engenharia ferroviária e até hoje ainda trabalho nessa área. Ótimo, muito obrigada. O senhor já foi presidente do IEP uma vez. E eu queria que o senhor escrevesse um pouco sobre a sua gestão. Quais pontos positivos o senhor enxergou da vez que você foi presidente? Quais os negativos? O que você quer trazer para essa próxima gestão? O que você faria de diferente também, comparando Sim. com a sua gestão, com as suas gestões anteriores? O que eu faria de diferente é muito fácil, porque a minha gestão, acho que dentro de todos os ex-presidentes, foi única, porque eu peguei a pandemia mundial. Nós tivemos um ano de pandemia e nós tivemos que reinventar o Instituto de Engenharia para ele não parar. Em 2019, a minha posição, quando eu fui eleito aqui, eu não queria me tornar o síndico do prédio. Tá? E eu queria tentar fazer o que o professor Tourinho fazia, que era levar o Instituto para fora do prédio e ele ser a interligação junto com a sociedade. Nós tentamos fazer isso. Eu acho que conseguiu. Até hoje o Instituto está saindo, apesar que diminuiu muito, mas a intenção é fazer com que o Instituto cumpra a sua parte fora daqui. Ele tem que ser a interligação da área da engenharia com a sociedade. Muito obrigada. E qual foi a motivação do senhor para se eleger? Olha só, eu entrei na ativa do Instituto de Engenharia quando o ex-presidente, o Ivo Mendes Lima, que foi companheiro de turma meu, havia me solicitado que eu viesse ajudar o Instituto e me candidatar ao Conselho Deliberativo. Eu vim para cá e eu fui eleito de 2012 para cá, para o Conselho Deliberativo, até a minha eleição em 2019, sendo coordenador do Conselho Deliberativo. Coordenei a gestão final da gestão do Jaime, a gestão do Cássio, a gestão do Nelson e a gestão do professor Lacerda. E no final da gestão do Lacerda, o pessoal do conselho sugeriu que eu assumisse a posição para me candidatar ao presidente do IEP. No começo não me senti muito motivado, mas depois você vai junto com os amigos e tudo, e eu entrei em 2019, saí no final de 2020. Muito obrigada. Agora vamos falar sobre o resto da chapa. Bom, temos os membros que você escolheu. Por que você escolheu esses membros para compor sua chapa e por que nessas posições específicas? Já só, na primeira gestão, eu não estava preparado para a eleição de presidente do IEP. Então foi uma escola para mim. E nessa escola eu vi o seguinte: você precisa de pessoas da tua confiança.
eu não gosto de trabalhar sozinho. Eu, na minha posição profissional, aonde eu fui, eu me tornei diretor. A última empresa, eu trabalhei em toda a minha vida em 4 empresas. E a última empresa foi a Rede Ferroviária. Trabalhei lá 30 e poucos anos. E entrei como engenheiro fiscal e saí como superintendente geral Paraná e Santa Catarina. Mas mesmo assim, dirigindo uma empresa que tinha 4.800 funcionários, você precisa de pessoas e você aprende que você tem que ter essas pessoas para te ajudar. Sozinho você não faz nada. E na gestão aqui, da primeira gestão que eu tive, é muito difícil você trabalhar com profissionais que às vezes não podem se dedicar quando você precisa aqui no IEP. Então eu tive que me dedicar 100% aqui. E o que você precisa é um colegiado. Então nessa gestão eu fiz questão de escolher as pessoas que poderiam se dedicar aqui dentro do IEP como eu gostaria. E que cada um tivesse uma função naquela diretoria que eu queria que ele assumisse. O senhor poderia apresentar um pouco dessas pessoas que compõem a sua chapa? O vice-presidente vem o professor Lacerda, foi meu professor na faculdade, foi meu professor de pontos. Depois da faculdade, trabalhamos junto dentro da Rede Ferroviária, sempre trabalhou comigo na área de estruturas e mesmo depois, quando assumi o conselho, o professor Lacerda sempre estava junto comigo. Então, é uma pessoa que tem extrema confiança. Aliás, foi por indução dele que eu estou de novo candidato. Tanto que eu disse, eu vou, mas eu quero você como meu vice-presidente. Então, esse foi o motivo que eu escolhi o professor Lacerda. Na gestão passada, eu escolhi uma pessoa que não era nem para mim ser o presidente, eu queria que ele fosse o presidente. Mas devido aos problemas que ele tinha profissionais, ele ficou como meu vice e eu como presidente. Mas até hoje, geralmente dizem que o vice-presidente encrenca com o presidente, mas nós, graças a Deus, não temos esse problema. O meu diretor financeiro, eu precisava de uma pessoa que tivesse expertise na área financeira. Conheço o Lindolfo há muito tempo. O Lindolfo, ele foi presidente da Copel e foi presidente da Fundação Copel. E ele tem pós-graduação na área financeira, além de ter trabalhado também fora do Brasil. E quando eu convidei ele, ele se sentiu bem entusiasmado de vir e nos ajudar nessa área. Por que eu precisava de uma pessoa que tenha essa expertise? O Instituto de Engenharia hoje é a instituição mais séria e com confiança dentro da América do Sul. Ela supera as outras instituições que tem hoje no Brasil. Só que nós temos uma situação, vamos dizer assim, preocupante. Não agora. Eu, se for eleito, eu passo tranquilo nos 2 anos e o próximo gestor também deve passar tranquilo. Mas nós estamos num país onde nos traz muita incerteza. E hoje o forte do Instituto de Engenharia, em termos financeiros, é o plano de saúde, que é a Unimed. Então a gente precisa criar uma outra bengala, um outro apoio para o Instituto. Não para agora, mas para os próximos anos, trazer essa saúde financeira. Então eu conversei com o Lindolfo e nós temos que nos programar para deixar essa nova bengala junto para o Instituto
para que as novas gerações consigam levar o Instituto com uma saúde financeira bem, vamos dizer assim, equilibrada. Na área da diretoria técnica, eu peguei o Luiz Caron. O Caron, ele tem um conhecimento muito bom nessa área, ele organizou muito bem a mútua e ele coordena todas as câmaras técnicas do CREA. Então, em conversa com ele, a minha posição que eu tenho é a seguinte: o coração do Instituto é o diretor técnico. Se você quer uma coisa saudável, você tem que providenciar que o diretor técnico ele tenha condições para trazer, inovar e levar a área técnica do Instituto. Por isso eu escolhi o Caron. Na área administrativa, eu preciso de uma pessoa com muita força e que tenha uma visão moderna. Então eu fui atrás da Elise, conversei bastante com ela, e o que eu preciso implantar no Instituto, o que eu não vi na minha gestão, que o Instituto ele se tornou uma empresa grande, mas uma administração arcaica. Nós temos que inovar nisso aí, modernizar a administração do IEP. Essa é a razão por que eu fui buscar a Elise. E uma coisa principal, você se sente bem constrangido se você vem no Instituto de Engenharia, procura alguma coisa e não acha um diretor. Então, a minha proposta de trazer esse pessoal é que ele possa desenvolver sempre a responsabilidade aqui dentro do IEP. Sempre deverá ter um dos diretores aqui no IEP para atender visitante, atender os universitários, atender os colaboradores e os associados. Essa foi a minha intenção de buscar esse pessoal qualificado na minha chapa. Bom, a gente sabe que o centenário do IEP está chegando daqui a pouco e eu queria saber do senhor quais são as suas expectativas para essa data importante. Primeiro eu vou contar para você que uma das coisas que eu pedi para o pessoal da minha chapa, não se preocupasse com o centenário. O centenário, a gente tem que preparar um legado para frente. Nossa instituição, ela tem um grande desafio pela frente. E eu acho que é uma oportunidade única da gente reunir os alunos, ex-alunos, professores, profissionais e trazer gente qualificada para comemorar o centenário. A minha intenção é fazer palestras para comemorar o centenário e você intercalar ex-presidentes como moderadores, trazer nomes que tenham notoriedade na área de engenharia. Quando eu falo engenharia, é na área das engenharias, da arquitetura e da agronomia. Esse centenário, a minha intenção, eu não sou de Curitiba, não sou natural de Curitiba, eu sou natural de Ponta Grossa. A minha intenção é fazer com que o IEP corresponda ao que ele tem no nome, Instituto de Engenharia do Paraná. Então a minha intenção é levar o IEP para o interior, interiorizar o Instituto de Engenharia, fazer com que não atenda só a capital, que atenda todo o estado do Paraná. E eu acho que seria um bom motivo para a gente comemorar o centenário, transformando o Instituto de Engenharia
do Paraná. Uma das propostas do seu plano de gestão é promover a interação com a sociedade e a administração, que as administrações públicas e privadas. Quais serão as medidas tomadas para que isso possa ser viabilizado? No caso, ter esse contato maior com a sociedade, não só com empresas públicas, mas também privadas, e a sociedade fora a engenharia também. Veja só uma coisa, Miguel. Quando eu comecei a falar para você, eu te disse que eu não queria ser o síndico do prédio. E na primeira gestão, foi uma das coisas que eu fiz, foi exatamente isso. Nós levamos o Instituto para ser o responsável por problemas da sociedade. A dificuldade que estava tendo na época, vocês devem se lembrar, é o pedágio. O problema mais crítico que tinha aqui no estado era o alto valor que o paranaense pagava pelo pedágio. E o Paraná foi pioneiro na situação de pedágio. Então, tudo que é pioneiro, você não tem outros modelos. Você vai trabalhar e vai corrigir aquilo que está. Então, nós sofremos muito por isso. Pegamos uma época que ainda tinha inflação e aquilo, o problema trouxe e se agravou, trazendo um alto valor para o pedágio. E em 2019, a gente analisava e os pedágios iam vencer em novembro de 21. Então, eu me reuni com o setor, eu já fazia parte da Câmara Técnica de Infraestrutura na FIEP, e me reuni lá com eles, peguei o apoio da FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, da OCEPAR, e fomos ao DR. Conversamos com o secretário e iniciamos os trabalhos fazendo um cronograma de trás para frente para que você conseguisse organizar como é que nós iríamos fazer o novo estudo para entrar nos pedágios. Então, esse foi o primeiro trabalho que o IEP foi fazer para ajudar o Estado. Nós acabamos reunindo não só essas 3 entidades, mas reunimos 11 entidades. E essas 11 entidades trabalharam durante todo esse período que antecedeu ao 2019 até 2021. Não conseguimos, por problemas do Estado, efetuar os leilões antes do término dos pedágios, que era em novembro, mas oferecemos uma alternativa. Trouxemos as concessionárias para uma reunião e calculamos um custo de pedágio que seria manutenção, corta de grama, capina química, né? Continuar com as ambulâncias e os paramédicos e continuar com os guinchos de socorro nas estradas. E com isso nós iríamos ter uma tarifa que variava em torno de R$ 15,80 na época para R$ 3,60. Mas você iria continuar com aquela manutenção. Mas devido a problemas junto da Assembleia e o próprio governo do Estado, eles resolveram acabar com o pedágio. Encerrou-se e nós ficamos sem os pedágios. Durante o ano passado, que foi o primeiro leilão. E vocês têm conhecimento aí para vocês verem como é que estavam as estradas, como é que ficou o atendimento nas estradas. E outra, a tua geração, por exemplo, se nós pegar dentro do Estado, ela conheceu isso. Que se você entrasse numa rodovia, por exemplo, de Ponta Grossa
até Curitiba ou de Curitiba para Paranaguá, você, se tivesse um acidente, você teria um paramédico ali do teu lado, uma ambulância, um guincho para trazer. Mas a partir de novembro de 21, encerrou-se tudo. Acabou tudo. E você viu o caos que ficou nas rodovias. Agora entrou 4 leilões. Desses 4, faltam 2 ainda, para você fechar todo o anel do Estado. Esses 4, primeiro foi 2 e esse ano que terminou foi mais 2. Durante esse período, o pessoal reclamou tremendo, o usuário reclama. Por quê? Porque você precisa continuar a recuperar o que estava antes. Porque os leilões eram para ser entreguei, está tudo hora aqui, eu te dou a chave, você continua. Mas as estradas estavam acabadas. Não tinha mais balança, não tinha mais praça de pedágio, não tinha nada. Até hoje você não tem ainda o Wi-Fi completo nas rodovias. Então tudo isso trouxe problema. O IEP participou disso. E essa foi uma das coisas que eu fui levar. O segundo ponto é 2020, começo de 2020, o governador lançou a Ponte de Guaratuba. Nós fomos lá, trouxemos aqui no IEP, nós fizemos palestra técnica aqui, inclusive foi feito por online, porque nós já estávamos na pandemia. Apresentamos a ponte, apresentamos a engorda da praia, apresentamos as macro e micro drenagens. Isso tudo o Ministério Público travava. E nós fizemos notas técnicas aqui no IEP, registramos em cartório, trouxemos a imprensa aqui e valorizamos aqueles trabalhos. Então, o IEP forneceu um trabalho que foi honorífico, não custou nada ao Estado, nós não temos partido, nós somos apartidários, o nosso interesse era o bem da sociedade. E qual seria esse bem? Seria você renovar e valorizar as áreas do litoral, que eram tudo perdidas, quase 50 anos que nós não tínhamos investimento ali. Tivemos mais, nós estamos trabalhando até hoje no contorno da Baía de Guaratuba, para evitar o tráfego pesado dentro dos balneários nossos e tentar fazer uma interligação entre portos, e é o que nós estamos conseguindo. Já conseguimos isso do governador e está em um estudo do EVTEA já. Isso vai valorizar e a Ponte de Guaratuba simplesmente vai ser um elo de ligação turística. Outros trabalhos que foram feitos, nós trabalhamos aqui no aeroporto Afonso Pena e nós conseguimos a terceira pista do aeroporto, que não ia sair, mas nós conseguimos incluir no leilão, vai sair e ele se tornou aeroporto internacional. Conseguimos também internacionalizar o aeroporto de Foz do Iguaçu, que você não tinha, saiu a terceira pista. A ponte, que até hoje, por problemas políticos, a ponte que liga a segunda ponte do Paraguai com Foz do Iguaçu, e vários outros trabalhos que nós efetuamos nessa base de tentar ajudar. Estava em processo junto com o Tribunal de Contas, que as câmaras técnicas deveriam trabalhar em conjunto para providenciar para o Tribunal de Contas o porquê do enorme número de obras públicas paradas, e também um acordo que nós estávamos fazendo com o Ministério Público nesse mesmo sentido. Então você vê que tudo isso são serviços que as câmaras técnicas nossas podem fazer. O que eu quero agora? Pegar essas câmaras técnicas e levar elas, levando para o interior, você pegaria as cidades de menor porte, aonde o prefeito recebe uma verba do governo, e ele recebe aquela verba e ele quer gastar aquela verba, mas ele não tem projeto. Então a Câmara Técnica pode ajudar essas prefeituras e
você direcionar esse dinheiro não para a porcaria que eles fazem, mas sim alguma coisa de valor para a sociedade. Então, essa é uma das intenções que a gente procura para tentar fazer esses intercâmbios fora do Instituto de Engenharia com a sociedade. Muito obrigada. É muito bom ouvir um pouco dos exemplos da importância do IEP para o Estado. E eu queria saber do senhor quais são as estratégias do seu plano de gestão para fortalecer um pouco o Instituto e também fortalecer as parcerias que ele tem com o Estado. Pois é. Eu quero fazer essas parcerias. Eu estive conversando com o presidente do CREA, Clodomir, e o Instituto, nós queremos, para jogar ele para o interior, eu queria aproveitar algumas instalações do CREA. O IEP é uma entidade precursora. Nós viemos antes do CREA. Então, agora o CREA pode nos ajudar também. Hoje, nós temos cerca de 4.000 sócios aqui no IEP, mas eu tenho em torno de 140.000 filiados no CREA. Se eu levar o Instituto para o interior, será que nós não iríamos conseguir, desses 140, pelo menos 4.000? E eu dobraria o número de associados do IEP. Tem uma classe aqui no Paraná que eu valorizo muito, que é a agronomia. O Estado, a maior indústria e a mais importante indústria do Estado é o agronegócio. Então, eu quero ver se eu consigo fazer essa parceria com as associações dos agrônomos e valorizar essa classe, trazendo ele para dentro do Instituto. É uma das coisas que a gente busca fazer. Ótimo. E a gente sabe que o Instituto de Engenharia do Paraná, ele preza muito por inovação e novas ideias. A gente também sabe que os jovens universitários, eles têm muita vontade de fazer coisas novas, desenvolver projetos novos. Só que eles raramente encontram um lugar que eles se sentem acolhidos. Eu queria saber do senhor e da sua chapa e do seu plano de gestão, quais são as estratégias que vocês vão adotar para que esses universitários eles se sintam atraídos pelo IEP? Essa é uma pergunta que eu levo lá para a minha juventude. Eu estou aqui por causa que eu entrei como estudante. O Instituto é de vocês, não é nosso. Acho que a nossa parte nós já fizemos. A gente tem que encaminhar e ficar feliz de vocês estarem aqui. Porque o futuro é vocês que vão organizar. Temos que tomar muito cuidado e valorizar a classe da engenharia, porque hoje eu estive na Universidade Federal conversando com 2 professores lá e fiquei muito triste. Primeiro, de ver o estado que se encontra o Centro Politécnico. Segundo, nós não conseguimos fechar o número de vagas nem na Federal e nem na Católica, que eu tive conversando com os 2. Outro problema sério, cotas. Então, você tem cotas para entrar dentro da faculdade. Uma loucura. Essas cotas não chegam a vencer o ano. O pessoal desiste. Segundo, uma evasão muito grande dos universitários. Por que essa evasão? O que está acontecendo? Vou puxar esse ensejo e vou fazer uma provocação. Na sua visão, você acha que o desinteresse pela engenharia já vem da base ali do ensino fundamental, ensino médio? Você tocou num ponto certíssimo que eu ia falar para você. Quando a gente está falando para melhorar isso aí, eu tenho que incentivar a criança. Eu tenho que fazer com que ela goste da área das ciências exatas.
tenho que fazer com que ele tenha um amor pela matemática. Não posso pegar, por exemplo, você que está dentro da faculdade e tentar buscar uma opção para que você continue dentro da faculdade. Se você, desde que eu era gurizote, eu queria ser engenheiro. Eu estudava, nós éramos em 3, eu estudava, 2 estudaram e passaram junto comigo, mas passaram na área de medicina. Um está em Ponta Grossa e o outro está em Guarapuava. São 2 grandes médicos. Inclusive me forçaram, largue mão e venha junto conosco, porque eles estudavam junto. Eu morava aqui na Praça Rui Barbosa, do lado da Católica, onde era a Faculdade de Medicina da Católica. Então nós continuamos juntos. Mas o que eu tinha era pela ciência exata. Então eu acho que se você der uma atenção melhor para a criança hoje, você vai fazer uma sementinha brotar e ir lá na frente, para que realmente a gente tenha um engenheiro, uma engenheira, que hoje, na minha época, nós éramos 180 homens e 3 Maria. Você vê como é que é. A mulher era muito difícil de entrar na área de engenharia. E hoje ela está tomando conta. É uma coisa que você tem que valorizar. Outra coisa, o Brasil, na situação que ele está, as universidades nas situações que estão, as melhores cabeças nossas, que têm um pouco mais de condição financeira, elas estão indo para fora. Nós vamos perder isso, que não volta mais. Se um de vocês 2 for fazer um curso para fora, você já vai se enganjar, já aparece uma oportunidade boa, você vai ficar por lá. A mesma coisa com ela. Então, o que vai acontecer? Eu falei lá na universidade sobre esse caso das faltas de vagas, que o pessoal não está cumprindo mais. Não é agora, não é amanhã, não é daqui a 2, 3 anos. O que vai ser na área de engenharia daqui a 10 anos? Na Índia, existem 80 vagas, 80 candidatos por uma vaga na engenharia. Então, o pessoal está dando valor para a educação, o que nós não estamos valorizando aqui. Nós precisamos achar um artifício, um meio, uma situação para melhorar isso. É a grade escolar. Precisamos sentar, precisamos analisar para ver se o Instituto pode ajudar. Isso, eu quero ver se eu consigo fazer isso. E falando ainda em questão de modernização, outra das suas propostas fala justamente da modernização do Instituto, sua infraestrutura e seu funcionamento, como questão da indústria 4.0 no Instituto, e utilizar inteligência artificial, engenharia de dados no Instituto, para modernizá-lo e fazer com que ele seja mais tecnológico. Como o senhor planeja aplicar isso? E por que justamente foi citado essas áreas, assim, indústria 4.0 e tudo mais? O nome da minha chapa já chama Inovando. Nós precisamos inovar. Como é que eu vou inovar? Eu tenho que buscar, uma das valorizações que a gente precisa é a cabeça de vocês. A gente hoje, qualquer problema que a gente tem, eu chamo o meu neto para me ajudar, por favor. Que ele já nasce, tenho 2 netinhas gêmeas de 7 anos, eu vejo o dedinho delas ali, elas sabem tudo. Então, a gente precisa de atualização. A inteligência artificial, nós precisamos mostrar, não é a inteligência artificial que vai nos ensinar.
nós é que vamos aplicar a inteligência artificial. Nós precisamos acabar com esse tabu e fazer com que todas essas inovações sejam bem aplicadas na área de engenharia. E outras inovações que vão surgir para frente. E quando eu falo nisso, é buscar pessoas, buscar profissionais que possam trazer palestras, possam fomentar debates, a questão do podcast que nós estamos fazendo aqui. O Instituto precisa disso para que possa, vamos dizer assim, o estudante, o acadêmico da Academia de Engenharia sentar num debate e você promover alguma coisa que traga conhecimento para todos. O senhor pensa em pegar essas tecnologias, inovações e treinar os associados, pelo menos recém-formados, os profissionais ainda atuantes, para utilizar essas tecnologias, além de palestras, que o senhor citou? Olha só, Miguel, uma das questões que nós já falamos aqui, que seria uma busca de uma melhoria em termos financeiros, eu vou tentar arregimentar novo estudo aqui dentro do prédio do Instituto, talvez buscar até instalações aqui próximas, junto com o Instituto, aqui, vizinho nosso, tentar adquirir esse imóvel e aumentar o patrimônio do Instituto. E com isso, você promover cursos, aperfeiçoamento na área de inteligência artificial, na indústria 4.0, na especialidade eu estive conversando com algumas empresas, uma é da minha área. Você hoje, para contratar um engenheiro ferroviário que tenha uma especialidade, você precisa, aqui no Paraná, você tem que pagar o curso para ele lá no Triângulo Mineiro, que é a Vale do você lá, ela fornece esse curso possível. É o único lugar no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Pegar um patrocinador aqui, a concessionária que está nessa região pode nos ajudar, e você criar esse curso, e o Instituto estaria promovendo o bem para o profissional, valorizando ele e trazendo outros profissionais, além de trazer divisas financeiras para o Instituto. Não só na ferrovia, mas na área de química, que eu conversei com o Daniel, na área de vidros. Hoje você pega qualquer edificação, em torno de 60% dos revestimentos tudo em vidro. Na área de estrutura metálica, você não tem especialidade específica para a estrutura metálica. Eu tenho empresa que é aqui de Curitiba, na região aqui da cidade industrial, ele patrocinaria esse curso aqui. Tem outro na área de madeiras. Se você buscar alguém que possa te ensinar cálculo em madeira, hoje você não vai achar, é muito difícil. Então, todas essas áreas específicas, o Instituto pode ajudar a valorizar a classe do engenheiro. Então, essa é uma das coisas que eu busco. Ótimo, muito obrigada. A gente sabe que o nosso papel enquanto membro da Câmara Técnica Universitária é levar o IEP para os universitários, mas também representar os universitários dentro do IEP. E eu queria saber um pouco mais do senhor e do seu plano de gestão, de qual vai ser o papel do universitário dentro da sua gestão. Primeiro, as câmaras técnicas. Você precisa ter câmara técnica forte. Câmara técnica não é para nós ter conversa no WhatsApp. Essas câmaras técnicas têm que atuar
têm que ser valorizados. A mesma coisa com os universitários. O que é que eles buscam aqui? Eles buscam a Câmara Técnica para se aperfeiçoar, para ter conhecimento, somar no currículo dele. É isso que a gente precisa ter. As câmaras técnicas dos universitários, a minha intenção é com que a gente crie mentorias e o mentor dessa câmara técnica seria um acadêmico da Academia de Engenharia. Ele iria transmitir o conhecimento que ele tem e que hoje ele já está quase praticamente parado, ele iria transmitir esse conhecimento para a meninada nova que está entrando na área. Essa é o que eu penso nas câmaras técnicas dos universitários. Você já citou sobre a questão da expansão das instalações do Instituto, mas como seria financeiramente viabilizado? Porque seriam necessárias muitas obras também, questão de revitalização. Um dos exemplos no Instituto seria o auditório do segundo andar, que poderia ser modernizado e revitalizado. Construir mais algum pavimento aqui no prédio mesmo, ou até mesmo, que nem foi citado, comprar imóveis e terrenos adjacentes ao prédio do Instituto. Como tudo isso seria viabilizado? Como sua gestão pensaria em fazer isso acontecer? Você tem que fazer um prognóstico financeiro, um planejamento financeiro em cima de tudo isso. O prédio nosso, ele, para ficar como está hoje, está continuamente em manutenção. Na minha gestão, nós concluímos a parte da segurança dos bombeiros. Nós não tínhamos, até aquela época, um certificado dos bombeiros. Então, a gente conseguiu. Cada presidente que esteve aqui, ele colocou um tijolinho a mais aqui dentro do Instituto. Essas janelas que vocês estão vendo foi a mesma coisa. Uma coisa dificílima de fazer, que não aparece, a pressurização e as portas corta-fogo em todo o prédio. Você não tinha. A instalação elétrica, o que era há 50 anos atrás, não é o que nós temos hoje. E assim, olha, tudo que nós temos aqui é eletrônico. Na época não tinha nada disso. E daqui para frente, você vai ter que buscar todas essas inovações e trazer para o Instituto. Como é que você pode fazer? Eu penso, por exemplo, conseguir pegar a cobertura do nosso prédio, tirar aquele telhado e buscar fazer uma inovação lá em cima. Muito fácil, muito simples. Eu faria em vidro, faria uma cobertura metálica em cima, um forro especial e faria ali a sala dos concertos, que nós não temos aqui no IEP. Para mim conseguir arregimentar aqui a aquisição de um imóvel, ou eu levanto um financiamento, vou trazer esse patrimônio para o IEP, ou eu faço um aumento de capital junto com os associados. Então, isso são coisas que você tem que estudar na hora que você assume e você faz a análise financeira que você tem. Eu, quando entreguei a minha gestão, eu entreguei saudável, eu não vou nem falar, mas um dinheiro excelente em caixa, porque eu não pude efetuar a reforma do térreo, porque eu estava na pandemia. Então, tudo isso você faz um prognóstico, um estudo financeiro em si. A gente queria saber um pouco mais de quais vão ser as medidas tomadas para que a valorização seja uma realidade e não só uma promessa em um plano de gestão. Muito boa essa. Para garantir que a valorização se torne uma realidade, você tem que implementar alguns fatores.
Primeiro eu tenho que ter as metas claras que eu preciso, o que eu quero valorizar. Promover a classe, eu já expliquei para vocês, a valorização, como é que eu iria valorizar a classe dos profissionais. Essa valorização, nós temos que criar uma posição para o profissional e principalmente para os universitários, que eles não desistam no meio do caminho, que ele, quando for escolher a profissão dele, que ele tenha a meta dele também, de que ele vai continuar. Por que você entra na faculdade, começa a faculdade e você não desiste? Porque você vê um futuro bom para aquela profissão que você escolheu. Nós temos que organizar isso, valorizar essa profissão, dar valor para isso. Então eu tenho que pegar e fazer uma parceria com o governo do estado, a prefeitura, já digo as prefeituras, porque seria no estado do Paraná, e fechar com eles para que eu não ponha na área ambiental, uma área, por exemplo, como a Secretaria do Meio Ambiente, eu não ponho um dentista lá para dirigir a Secretaria do Meio Ambiente. Eu ponho um profissional da área ambiental. Que eu ponho na Secretaria de Obras alguém que seja responsável pela Secretaria de Obras, um engenheiro, e não um advogado. Então a gente precisa buscar e forçar que a prefeitura escolha os cargos técnicos, os profissionais certos para as suas áreas. Essa eu acho que é um meio que eu vou valorizar essa profissão, e você que está lá dentro da faculdade vai se sentir melhor, porque você vai se formar e você sabe que você vai ter algum ambiente que vai ser valorizado. Ótimo, muito obrigada. Vamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Eu acho que a gente tem alguma pergunta de alguma outra Câmara Técnica Universitária para o senhor. A gente vai ler agora. É aqui a pergunta da Ana Auer, a vice-coordenadora da Câmara Técnica do Meio Ambiente. Ela gostaria de fazer essa pergunta para o senhor candidato. Sendo de competência a atribuição técnica dos engenheiros florestais o manejo e a conservação dos recursos naturais, o que o candidato entende sobre a atuação dessa especialidade engenheiros florestais dentro do IEP? Veja bem, eu falei para você no começo que o meu principal acadêmico, ele é um engenheiro florestal. E ele está trabalhando para conseguir um plano. Tá? Eu tenho um outro colega meu que é professor na área de engenharia florestal. E eu tenho discutido muito com ele. Nós temos que mudar uma lei. Essa lei está extinguindo a árvore símbolo do Paraná, que é o pinheiro araucária. Por que ela está extinguindo? Porque a lei é o seguinte: se você arrancar um pinheiro, derrubar um pinheiro, você é preso e não tem nem condições para sair dali com alguma coisa, um advogado, um habeas corpus, qualquer coisa jurídica. Se você atropelar um cara, matar o cara, você sai da cadeia. Mas se você derrubar um pinheiro, você não sai. Então, o que está acontecendo com isso? Essa lei, ela é prejudicial, porque se eu der para você uma mudinha de araucária para você plantar na tua chácara, você vai simplesmente me dizer: eu não quero plantar. Porque se eu precisar derrubar essa árvore mais tarde, eu não vou conseguir. Isso aí vai me trazer problema. Então, aqueles que preservaram o pinheiro lá atrás,
hoje estão sendo prejudicados. Então você tem que mudar essa lei. Não pode ser dessa maneira. Então, na área de engenharia florestal, tem coisas importantes que a gente precisa ir buscar. Esse é o meu ponto de vista. Com certeza. Queria saber do senhor se tem mais alguma consideração final para deixar para os nossos telespectadores? Algum recado que você gostaria de falar? Olha para a câmera e... Sim, gostaria de dizer para vocês o porquê que eu sou candidato a engenheiro, a presidente do IEP. A engenharia é uma paixão para mim. Sou engenheiro e continuo sendo engenheiro sempre. Me dedico à minha área. Sou membro aqui na América do Sul, sou o único na América do Sul que representa a Rail Working Group, que é sediada em Bruxelas, para a área ferroviária. Dou consultoria e faço textos para a área ferroviária. Então, essa é a minha paixão, engenharia. E quero passar para as pessoas, principalmente para os meninos novos, essa paixão que eles possuem e que persigam seus sonhos, suas metas. Fracassar é fácil, vencer não é fácil, é muito difícil. Nem tudo que você faz, você recebe aplauso, mas uma hora vem os aplausos. A minha consideração final é que eu apresento essa chapa Inovando para o Futuro com a intenção de nós elevarmos mais o Instituto de Engenharia para frente e preparar o Instituto para os próximos 100 anos, dar continuidade a tudo isso. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você, obrigada, Miguel. Obrigada para você que nos ouviu até agora. Eu recomendo que você veja o nosso outro podcast sobre a outra chapa concorrente à diretoria do IEP 2025. Na descrição do vídeo vou deixar o link para você se associar ao IEP, para você poder conferir um pouco mais sobre a chapa que a gente entrevistou hoje, sobre a outra chapa. E, se for possível, deixe seu like no nosso vídeo, se você estiver assistindo no YouTube. Nos comentários, alguma sugestão de outros temas para o próximo podcast. E sigam o IEP nas redes sociais, @IEPPR. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até o próximo IEPcast.